Oi! Esse é mais um episódio do podcast. Eu sou a Jolie. Essa é a Bex e Thalita. E hoje o nosso assunto é sobre término. Quem será que demora mais para superar? Homens ou mulheres? Trash Talk e fofurias. Estudos apontam que homens demoram mais para superar. O que vocês acham? Homem. Com certeza. Homem tem um ego dos infernos, não supera. Não supera. Você já seguiu, você já tá no terceiro casamento, o homem tá lá. Porque eu não vou no mesmo lugar que ela frequenta. Gente, ela Você tá acabou. vendo como ela tá querendo me provocar? Tá casando. É desse É só jeito. para me atingir. É só pra 3 anos depois. A O que mundo- ponto chegamos? O mundo gira em torno do umbigo. Não, gente, mas eu acho que, assim, pra explicar um pouco dessa lógica, eu acho que existe uma parada que quando o cara termina, normalmente vem um grupo do amigo ali, pô, bora pra balada, bora pegar as minas e tal, só que a mulher normalmente tá ali, ó, na sofrência, né? É que o homem não sabe sentir dor. Não sabe Exato. sofrer. A Ele mulher, ela mascara. respeita o processo, eu acho. Mas E será aí- que eles não foram preparados pra isso? Exato. É um ponto. Com certeza, mas é porque tem aquela cobrança social do cara, o cara tá solteiro, tem que pegar todo mundo mesmo e tal. A mulher ali tá sentida, às vezes vai ficar em casa e tal, chorando e tal. Mas Eu acho Respeita. que é burrice. Eu acho que... mas acho que assim, aí a mulher vai respeitando aquele processo, ela vai conseguindo digerir tudo aquilo pra conseguir superar. E às vezes o cara ele vai colocando ali rolê, bebida, mulher e tal. E acaba sabe? mascarando um E mascara, sofrimento. ele não sente aquilo. Então, depois que ele vai começar a sentir, a mulher já passou por isso e aí a mulher já tá indo... Aí é sempre assim, é a mesma história. Sempre, a mesma história. O homem caga no pau, fica saindo, foda-se. Aí a mulher... o homem... ele caga no pau, aí fica saindo, foda-se. A mulher sofre pra caralho, tem um momento dela, o homem fica na fossa, bota a cabecinha no travesseiro e fala: caralho, que mulher foda que eu tinha, que vida é essa, beleza. Quando ele vai atrás da mulher, a mulher já tá curtindo a vida dela de boa, porque ela superou. Aí o que ele pensa? Ah, ela tá mascarando, né? Ah, ela tá fingindo. Ah, agora ela tá curtindo com as amigas. Pro resto da vida. Pois é, mas é porque ele passou por aquilo e ele tá achando que a mulher também necessariamente vai passar, mas não é assim, né, que Eu acontece. acredito que por a maioria das mulheres serem mais sentimentais, fica ainda ou não, mulher é mais sentimental que homem. Mulher é mais racional. Então- eu acho que é questão de você enxergar. Mas é ser sentimental Por cima. no sentido de sentir mesmo. Quando a gente falando por mim, se Ter eu uma termino um sensibilidade, relacionamento, né? eu prefiro viver aquele meu luto e sofrer todo aquele processo, porque é um processo de abstinência, querendo ou não. É como se você tiver... Tem estudos que falam que você estar apaixonado, você ter um relacionamento é parecido com você ser viciado em um tipo de droga. Você tá acostumado com aquele relacionamento, com aquela pessoa, com aquela rotina, e você se desvincular daquilo é como se fosse um processo de abstinência. Você fica irritado, você sofre, você chora, você quer de volta, mas é uma coisa que você não vai ter. Então é uma coisa que você tem que superar. E aí entra a coisa de ser racional. A gente entende que a gente tem que sofrer aquilo pra superar. E a maioria dos homens não. Cara, terminei? Beleza, eu vou pegar todo mundo, eu não precisava daquilo, eu não vou sofrer, que não sei o quê. Sendo que sofrer faz parte da experiência humana, faz parte da vida. Sim, Se da evolução, né? Se sentir rejeitado é difícil. Só que eu acho que a mulher ela lida muito melhor com isso do que o homem. Justamente por conta dessa sociedade que fica falando que o homem tem que ficar com todo mundo, o homem não sei o quê, o homem que comanda a relação, o homem que isso, o homem que aquilo. Então, assim, quando eu falo, é burrice, zoação, tá, gente? Não me odeie. Mas é muito... Mas é porque realmente, igual a Ju falou, é questão de você conseguir enxergar por cima. Não é por cima de superior, é por cima de você conseguir ver a relação. Sai da caixinha. Sai né? da caixinha. Você vai passar por Você aquilo, vê a você relação não vai de viver. fora. As mulheres, elas já conseguem, pelo que eu vejo, enxergar tudo que vai acontecer. A gente já sabe aonde que aquilo vai chegar. A gente não nasceu ontem, sacou? Se fosse o primeiro relacionamento, é onde a gente tá aprendendo. Mas depois disso, a gente já sabe que quando a gente termina, a gente tem que passar por esse processo de luto. Sim. É importante a gente passar por esse luto pra gente depois ficar bem. O homem, eu acho que justamente isso, ele finge que não aconteceu nada. Ele quer mostrar que ele tá bem, sendo que ele não tá. E pra quê? Pra depois ficar sofrendo porque perdeu uma mulher que ele achou que era a mulher da vida dele?
Qual o sentido? Acho Mas- que Pode falar. Não, eu ia falar assim, que existem termos e termos. Eu tô falando aqui, tudo que eu tô falando aqui é sobre a minha experiência com amigas, né? Eu tive um relacionamento na minha vida e terminou pelo fato que a gente já conversou aqui muito também, sobre o fato de morar junto, chega naquele patamar que cai na mesmice e tal. Então, o meu término, se eu tive um relacionamento, a Gabi falou, a gente sempre supera e tal, eu tenho uma experiência. Mas acho que, assim, eu tive isso um pouco pelo fato de eu ter sido uma pessoa que nunca quis ter um relacionamento, nunca quis casar, ter filhos, constituir uma família tradicional brasileira. Mas Comigo, sim. Ah, não, com a Gabi A gente é casada. a gente casa. Com a Gabi, A gente tudo que tem eu 5 falo. gatos. 5 gatos. 6 gatos, 4. 6. 2 dela. Mas, assim, pra mim eu tive isso. Como eu tive sempre a vontade de ser solteira e tal, quando eu terminei, eu tive essa vontade de, pô, vou curtir e tal, sei lá o quê. Até o momento que eu vi que, assim, às vezes não era ficar com pessoas, conhecer muita gente, às vezes eu tenho preguiça disso. Então, às vezes é tipo assim, se eu for conhecer uma pessoa massa, legal. Mas eu não vou procurar isso. A primeira parte é você se conhecer e você ver que você se basta sozinho. Quando você Nossa, gosta da perfeita. sua própria companhia e tal, isso. não é qualquer pessoa que vai... Apaga o pessoa- plug, põe aí pra gente. É isso. Acho- Nossa, eu ia falar exatamente isso. Boa. Que a gente precisa. Quando a gente termina um relacionamento, a gente tá encerrando um ciclo. Assim como tudo na nossa vida. Quando algo se encerra, não necessariamente um relacionamento. É sinal que aquele ciclo chegou ao fim. Então, se aquele ciclo chegou ao fim, tinha um porquê daquilo chegar ao fim, sabe? Ele precisava te ensinar algo pra aquilo, né, acontecer. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, eu acho que a gente precisa... A gente, que eu digo, nós mulheres e homens, né? Nós, seres humanos, precisamos olhar esses encerramentos de ciclos com mais atenção. Porque a gente vai conseguir... Com mais atenção a gente olhar, a gente vai conseguir aprender mais. A gente vai conseguir se conhecer mais. E, assim, chegar no que você estava falando, de... se autoconhecer e entender o porquê que aquilo aconteceu, entender o que você vai querer dali pra frente, pra você mesmo, entendeu? O importante é você Perfeito. acabar sendo uma pessoa mais racional. Querendo ou não, sentimentos são criados no nosso cérebro. Exatamente. Então é sobre você entender que todo tipo de sentimento, tanto bom quanto ruim, são temporários. Ninguém vai morrer. Não quer dizer que eles Terminar. acabam. Por exemplo, amor é um sentimento temporário, mas ele não acaba, ele se renova, ele muda, ele tem aquela Sim. constância e aquela mutação. Às vezes Perfeito. você é uma pessoa de um jeito e você vai continuar amando aquela pessoa, mas de outra forma. Perfeito. Não significa que você não ama, Ama mais aquela mais ou pessoa. menos. Não, Assim no como meu- todo sofrimento acaba, todo sentimento, eu acho que é o mais importante quando você tem um período de sofrimento na sua vida, é você ter em mente que aquilo não vai durar pra sempre, aquilo não vai te consumir eternamente, a menos que você permita isso. Mas é difícil às vezes, porque quando você termina, por exemplo, o meu foi isso, virou eu amo o meu ex, mas eu descobri que o amor era diferente, que virou de um relacionamento pra uma amizade. E eu acho ele um cara maravilhoso, perfeito e E tal. tá tudo bem. Só Por isso que é quando, às importante vezes- a gente ser racional, Exatamente. pra conseguir identificar isso. Mas assim, às vezes você termina ainda com um sentimento de um pouco de mais de apego, então você tem aquela sensação de que, porra, nunca vou superar e tal. E às vezes é mais difícil. Mas e aí passa. que às vezes bate uma carência, que se a pessoa não tivesse essa sacada de, agora eu vou passar um tempo sozinha, Ela vou quer me substituir com conhecer e várias tal, coisas. ela substitui. Então bate a carência, ela vai ali, a primeira pessoa que deu um carinho, uma atenção maior, fica com aquela pessoa. E às vezes não é uma pessoa que, se ela se conhecesse melhor, ela saberia ver que aquela pessoa não é uma pessoa que vai somar. Às vezes o Perfeito. pessoal substitui um relacionamento por outro e não trata o que existe nela. Exato, Não é tem porque esse aquela conhecimento. pessoa, às vezes, ela não vai somar e ela vai estar ocupando um papel igual o da pessoa anterior, né? E você Exato. acaba E aí você vai repetindo estar o ciclo, né? repetindo aquele ciclo. Até E se você, aprender. e se você Até repete aprender. muito um ciclo, significa que você não aprendeu com o que você passou. Então você vai viver. E às vezes muitas pessoas perguntam, cara, eu tô sempre num relacionamento que é dessa forma. E aí, às vezes, você precisa se ver de fora e ver, cara, é aqui que tá pegando. Então acho que eu tenho que levar o meu relacionamento pra outra direção. Ou não ter um relacionamento agora, ou se descobrir de outra forma. Vou trazer um exemplo pra vocês. Eu tive um relacionamento que foi um relacionamento bem difícil. Foi no momento que eu acho que eu tava bem carente, porque eu estava saindo de casa.
eu não sabia quem eu era, não tava me conhecendo direito, me apeguei a essa pessoa, entrei nesse relacionamento, foi muito bom, fiquei 2 anos, tempo de pandemia, então é um tempo que a gente ficava muito sem Próximo. ninguém, muito próximo, era mais quem estava em casa. E hoje em dia eu fico tentando entender por que eu estava com essa pessoa. E eu fico tentando buscar, tipo assim, cara, se eu passei 2 anos com essa pessoa, tem algum motivo, não foi à toa. E assim, tudo é aprendizado, igual a Thalita falou, tudo é aprendizado. Então assim, é buscar você parar e refletir o que teve naquele relacionamento, porque às vezes a gente fica se perguntando, tipo assim, cara, foi tão ruim, sei lá, foi muito ruim, não sei, só penso nas partes ruins. É mais fácil pensar nas partes ruins depois que acaba do que nas partes boas. Com Porque é mais certeza. fácil de você aceitar o término. Uhum. Porém, se você estava com a pessoa, é porque tinha partes boas. Mas Exato. ainda E assim, só finalizando, nesse relacionamento, por exemplo, foi muito importante, por exemplo, pra minha autoestima. Então são pontos que às vezes a gente não interliga. Tipo assim, não é porque o relacionamento foi excelente, mas você lidar com uma pessoa, às vezes, de um temperamento diferente, com características diferentes, fazem com que você se torne uma pessoa melhor. Esse relacionamento, ele foi importante pra mim. Eu tô dando só um exemplo mesmo de um relacionamento meu, mas tem vários outros. Mas esse relacionamento foi importante pra eu ver questão relacionada, por exemplo, à minha autoestima. Porque era uma pessoa que tinha uma autoestima muito elevada, então era muito bem consigo mesma. Então eu aprendi Aprender. a me amar, Sim. sabe? Aprender Então, com o outro, né? aprender com o outro. Mas às vezes a gente não enxerga isso. Então é isso Sim. que elas falaram. Questão de você conseguir. Nada é por acaso. Nada Quando é por você acaso. consegue enxergar tudo isso que aconteceu, acho que você consegue superar melhor aquele luto. Porque o luto, ele vai existir, gente, sabe? Você tá que junto existir. de uma pessoa por algum sentimento. Então, existe o sentimento. Quando ele se rompe, cara, o luto, ele faz Existe a parte. falta, né? Exato. Ele E é faz necessário. parte do processo. mas ele é ainda necessário. quando você tem muito apego aos momentos ruins, é bom, de certa forma, porque você aprende o que você não quer no relacionamento. Você aprende o que você não vai Também. aceitar, o que você não quer pra você. Então, é bom, de certa forma, você ter essa consciência fora do sentimentalismo. Você Mereço pensar de uma mais. forma mais racional. Então, às Mereço vezes, a gente se mais. apega muito ao que foi negativo daquele relacionamento, mas Até o negativo se torna É. positivo. exatamente, a gente tem que relacionamento aprender com bosta pode- tudo, entendeu? É, Se a gente- sabe, todo relacionamento bosta Mas é. Te serve de ensina alguma aprendizado. coisa. Mas Eu falo todo Mas relacionamento. Porque é exatamente isso. O pior relacionamento que você teve, ele vai te ensinar alguma coisa. Não é à Assim, toa, não é tempo mas- perdido. Aí, Sim. O tempo perdido, a culpa é de você saber que já encerrou e você continuar prolongando. Assim como às vezes a gente se insistindo. apega tanto a momentos que eram incríveis e o relacionamento não era uma coisa boa. Você passava por um relacionamento tão ruim, tão pesado, mas você se apega tanto aos momentos que eram bons, que eram específicos, eram raros, e aí você acaba querendo voltar pra uma coisa que não te fazia bem, porque você só se apega nos momentos que você lembra que eram felizes. Prolongando Mas o a gente luto, Exatamente. precisa né? ter uma consciência também, que quando a gente termina um relacionamento, a gente pensa, não deu certo porque ele era assim, eu era assado e tal. Normalmente a gente pensa mais no que não deu certo em relação ao outro, mas a gente tem que ter a autocrítica de saber aonde a gente falhou. Exatamente. Porque Também. muitas vezes a gente pensa, ele era assim, não funcionava comigo, mas às vezes o nosso jeito, a gente tem que entender que o nosso jeito também não é fácil. Jogar a culpa na outra pessoa. E as é nossas fácil. atitudes é. ensinam como o outro vai tratar a gente. Então, muitas vezes, aquela pessoa acaba tratando a gente de uma forma muito Errada. ruim, porque a gente deu aquela liberdade pra ela. Porque, sei lá, uma vez ela fez uma coisa que eu não gostava, mas eu fui e falei, não vou falar nada, vou deixar passar. E aí aquela pessoa entende que aquilo não machuca você. Então, ela vai fazer aquilo cada vez mais, sendo que você podia, às vezes é inconsciente, com certeza, mas você podia falar, cara, não gostei assim. Então, muito do que o outro traz pra gente é como a forma que a gente ensina ele a tratar a gente. Conversar. Não, eu vou deixar claro, gente. A gente tem 4 episódios. Para de bater nesse puff. Para de bater nesse puff. Só pra vocês saberem. Olha, então se vocês viram alguma coisa
coisa de puff, a culpa é dela. A tá? culpa é Pô, dela. quando eu passei de moto atrapalhando. Não, esse vidro bloqueia quase. Aproveitando um pouco do que a gente tava falando aqui, sobre às vezes a gente não ser sincero com a gente mesmo, a gente num relacionamento acabar fingindo alguma coisa que a gente não é, meio que pra agradar os outros. Eu lembro que foi até uma coisa que eu falei com a Gabi. Logo no início do relacionamento, a gente costuma fingir alguma coisa que a gente não é pra meio que conquistar a pessoa, e isso vai Vai ter Cria consequência, vai maldade. trazer. cria A conta muitos- vem. A conta vem. A Por quê? pessoa acostuma a uma rotina que você não tá ali pra dar o resto da vida. Mas a gente tava conversando sobre o quê? Essa semana. Sobre a pessoa tá ali paquerando. Aí ela vai lá e chama, pra um jantar romântico e tal. E às vezes a pessoa lá não é isso. Mas ela E nem quer a outra que conquistar. tá chamando. E às vezes a pessoa que tá recebendo o convite, ela também não é desse nível. E Ou aí, seja, sejam sinceros. já começa errado. Porque às vezes a galera já é um pouco mais, assim, sente o outro, vê qual Não é é a muito vibe. melhor Que você já começa sincero. Não é muito melhor você encaixar com uma pessoa que, mesmo que seja só pra finalizar, só pra finalizar. Mas não é melhor você finalizar com uma pessoa que seja do mesmo estilo que você, que vai ser muito mais gostosa aquela troca, do que você fingir que você é uma pessoa que você não é, só pra conquistar outra pessoa que talvez nem seja também desse jeito, só pra ir e finalizar. E tem que ter Não é consciência mais que as nossas fácil? atitudes geram expectativas nas pessoas, Isso né? é muito Com importante Então, às falar. vezes, eu vou fingir que sou uma coisa, aquela pessoa vai criar uma expectativa muito grande em cima disso e no final eu não sou nada daquilo, a pessoa vai ficar tipo. E a culpa é da pessoa que criou a expectativa. Sendo que a outra Que deu aquela expectativa. Vou explicar só pra vocês entenderem. Uma pessoa chamou a outra pra... Gabi Pistola. Gabi Gabi Pistola. Pistola. Puta. Vai. Pá, pá. Aqui, ó. Aqui. Aqui. Uma pessoa. O Renato. Renato mandou mensagem pra Flávia. E aí Renato mandou pra Flávia, porque Renato queria ficar com a Flávia. E aí Renato mandou o quê? Renato odeia date. Odeia date, odeia ficar se relacionando Flávia assim. odeia date Coisa também. romântica, odeia. E aí a Flávia também não gosta. Só que o Renato achou que a Flávia gostava. E aí o Renato mandou pra Flávia: ah, a gente vai pra um jantar, a gente vai pra um date, a gente vai pra uma coisa romântica. Gente, aí a Flávia, que não gosta, que tá querendo conquistar o Renato, às vezes poderia responder o quê? Tudo bem. Aí vai ficar duas pessoas que não gostam de coisa romântica num date romântico pra fazer uma parada que elas não querem, só pra poder finalizar ali. Não é mais legal se o Renato virar e falar: bora beber altas? E Bora finalizar. uma. Bora tomar uma, Flávia? E a Flávia vai falar: bora, Renato. E vai ser muito mais massa, Ou ela velho. vai falar, não Vai. quero, Renato. E se a Flávia realmente for uma pessoa romântica e o Renato não, então por que o Renato não pode tentar com a Otávia? Bianca. Por que ele não pode tentar com a Bianca, que a Bianca é mais massa e é mais na vibe do Renato? Eu nunca vou ser o tipo da mulher que vai lavar as cuecas do cara, que vai cozinhar pra ele. Já tá? falei isso também. Tá, beleza. Tava lá, a bonita, acordando 5 horas da manhã, porque tinha que ir pra faculdade às 6, pra deixar o cafezinho do cara pronto. Pra todos os dias ele não ter o trabalho de fazer o próprio café da manhã, que ele faria em 15 minutos. E a idiota aqui, ela acordava mais cedo. Chegou um momento que, bonitinho, ela se importa e tal. Chegou um momento que isso daí virou Obrigação. uma obrigação. Quando não fazia, parecia que tava errado. Empregada. Empregada. E eu não recebia a diária. Eu Dizer que, alô, meu Pix? Alô, ex? Meu passo o é Pix esse. pra mim. Pra Eu pago ela, juro. 20%. Porque o resto eu que escuto, tô zoando. Eu queria só finalizar aqui falando sobre um namorado meu também, que falou com relação a isso. Que ele falou, brincando, mas ele falou assim: minha mãe faz isso pra mim. Aí eu falei: então casa com a sua mãe. Eu não sou a sua mãe. Casa com a sua mãe, que você vai ser mais feliz. Ela vai fazer tudo pra vocês e não vai reclamar. Isso é um ótimo assunto para um próximo podcast. A gente Boa! pode falar Vocês, Já rolou de homens alguma vez dependentes de vocês mãe. chamarem vocês de mãe? Nossa. Graças a Deus. Mano, Não, eu já né? ouvi, Graças a Deus, eu não tenho certeza que minha memória é uma merda, eu sou de Cara, Cadore. eu tenho uma já amiga tive. que já Mas já falou rolou, Mas não de me certeza. chamar de mãe, mas de me tratar como mãe. Eu já dela. Eu já chamei a Gabi Deu- de mãe. O Fábio Porchat já fez uma parada brincando sobre isso, sobre relacionamento, que ele falou que... brincou falando, tipo, acho que foi no filme que ele fez, que ele falou, tipo assim: mãe,
E é tipo assim, porque a mulher fica tão no papel de mãe, às vezes, não é nem ela que se bota num papel, mas o homem se coloca tanto num papel de Filho. não tem obrigação de filho, que a Mas mulher tem muitas que vezes a tomar o mulher papel de também se coloca mãe. no papel de mãe. Não, e às Sim. vezes ela tem que se colocar nesse papel, porque se ela não se colocar, o homem não vai fazer nada. Nem sempre, às vezes, a às vezes é mulher ao contrário quer compensar também, né? tanto, Acontece. conquistar tanto, que ela quer fazer tanto por aquela pessoa, que ela acaba fazendo Perfeito. demais como mãe. Sim. Exato. Não, E aí e que tá, aí acontece. faz demais, aí chega um momento que para de fazer porque cansa, porque não É é, o obrigação. seu normal, aí parece O que que você... que tá acontecendo com a Tem nossa uma linha relação? muito Nossa, nosso tênue. relacionamento Você tá não me desgastado porque ama você não me mais. ama mais, você não me dá mais carinho. E você fala, mano, se eu pudesse, eu nunca teria dado Não, isso. tem uma linha muito tênue entre fazer porque você se importa e que você quer agradar e aquilo se tornar uma obrigação e você ter que fazer porque você fazia antes. Aí é paia, porque aí você entra no relacionamento pensando o quê? Não vou fazer nada. Ou seja, faça Porque aí uma a vez por pessoa mês. já não cria expectativa, Faça, entendeu? mas não deixe que se torne uma obrigação. Faça, mas... Faça, mas faça por você e não pelo outro. Faça. E deixe Faça claro. o seu próprio café da manhã e não Quem para vai o encerrar? seu. Eu. É isso. Aproveitando então esse momento, a Thalys tem algo a dizer. Sou eu, né? É. Aham. Homens, vamos diminuir a porcentagem dessa pesquisa aí, hein? A gente trouxe em debate esse assunto, mas eu queria frisar que homens e mulheres precisam aprender a superar o término do relacionamento se conhecendo mais. Esse foi mais um podcast pra vocês e a gente quer saber o que vocês estão achando. Comenta aí, compartilha, se inscreva no nosso canal, que a gente vai trazer mais assunto legal pra debater aqui com vocês. É isso.